Primeiro-Ministro. A tarefa de governar em tempo de crise, numa altura em que o país recorreu à ajuda externa para evitar a bancarrota e num período em que é preciso simultaneamente consolidar as finanças públicas, diminuir o endividamento, aguentar a recessão e projetar um novo ciclo de crescimento económico, é de facto, Sr. Primeiro-Ministro, uma tarefa hercúlea. Uma tarefa exigente e complexa, mas uma tarefa decisiva. Uma tarefa que exige coragem e que exige determinação. Mas todos sabemos que não chega a coragem e não chega a determinação. Governar nestas circunstâncias exige, acima de tudo, credibilidade. Aquilo que o governo anterior perdeu e que o governo atual vem conquistando de forma sólida e consistente. Muito bem. A credibilidade do governo, Sr. Primeiro-Ministro, traduz-se na percepção que se tem que o governo toma as medidas necessárias e que é capaz de as implementar. E também na percepção de que o governo diz a verdade e é capaz de fazer aquilo que tem de ser feito. Apesar do impacto, Sr. Primeiro-Ministro, que as medidas da austeridade implicam, o governo tem granjeado interna e externamente essa credibilidade. Muito bem. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, decidi começar por aqui, por este fator de confiança na capacidade do país, porque às vezes há quem se esqueça quando se teoriza a propósito das respostas que a Europa deve dar à crise, ou quando se teoriza acerca da voz que devemos ter na definição das políticas europeias, há quem se esqueça, dizia eu, Sr. Primeiro-Ministro, que o pressuposto primeiro de quem está a financiar-se com base na solidariedade externa é ter o reconhecimento e a confiança de que consegue cumprir os seus compromissos, como disse ainda há pouco o Sr. Primeiro-Ministro. Ora, se é certo que estas cimeiras europeias que se têm realizado têm discutido e decidido matérias da máxima importância para o sucesso do projeto europeu de que queremos ser parte, devo confessar, Sr. Primeiro-Ministro, que às vezes é difícil perceber que os responsáveis políticos portugueses não valorizem a confiança que os nossos parceiros têm demonstrado no caminho que temos seguido em Portugal. Isso aconteceu mais uma vez esta semana e queria aqui realçá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, nas conclusões da Cimeira Informal. E queria até ler a esse propósito o ponto 4 do comunicado dos Estados-membros que fazem parte da zona euro e passo a citar. Dizem os nossos parceiros: congratulamo-nos com as mais recentes avaliações positivas dos programas irlandês e português, segundo as quais foram cumpridos os critérios de desempenho quantitativos e os marcos de referência estruturais. Continuaremos a apoiar os países sujeitos a um programa até que voltem a ter acesso ao mercado, desde que apliquem com êxito os seus programas. Senhor Primeiro-Ministro, creio que este reconhecimento por parte dos nossos parceiros é fundamental e não pode deixar de ser valorizado. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio relevante para acreditarmos que é possível termos sucesso no nosso programa de ajustamento. E, Sr. Primeiro-Ministro, a propósito da Cimeira Europeia, gostaria também de aproveitar o ensejo para lhe solicitar que pudesse explicitar o alcance de algumas das decisões tomadas, quer ao nível da consolidação orçamental dos Estados-membros, quer e sobretudo da conjugação desse caminho de consolidação orçamental com o compromisso para políticas de relançamento da economia, de apoio às micro, às pequenas e às médias empresas e estímulo à criação de emprego. E em especial desse muito bem-vindo programa de apoio aos jovens desempregados. Aliás, essa questão reconduz-nos às políticas ativas de emprego que o Governo e os parceiros sociais acordaram na concertação social e de que não se tem falado muito, Sr. Primeiro-Ministro, mas é importante falar da reformulação dos centros de emprego, aproximando-os mais das empresas e da captação das ofertas de trabalho, do programa Estímulo 2012, da possibilidade de acumulação temporária do subsídio de desemprego com novas ofertas de emprego, dos programas de formação profissional para desempregados e da implementação do cheque formação. Sr. Primeiro-Ministro, estas matérias são importantíssimas quando vivemos, de facto, esse flagelo que é o desemprego. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, não tenho dúvidas
que a seguir a mim virá quem o acusará de ter uma paixão pela austeridade e quem, com a pompa e circunstância tipicamente socialista, anunciará que tem outro caminho. Aqueles que sempre optaram pelo caminho da facilidade e pelo caminho da ilusão e que, depois de há 6 meses terem visto os portugueses rejeitar esse caminho, querem já agora um regresso ao passado e o retomar do tempo em que, como por magia, zás, o país começava a crescer. Muito bem. Dirão até, Sr. Primeiro-Ministro, que o desemprego atingiu um máximo histórico. Talvez não digam é que o número de desempregados triplicou em 10 anos e o nível atual se deve às políticas erradas dos últimos 15 anos e não aos 6 meses de mandato deste Governo. Bem. Dirão ainda e seguramente que nós acrescentamos austeridade à austeridade que eles negociaram com a Troika. Mas, de certo, ocultarão também todas as medidas que têm vindo a ser tomadas do lado da economia. É incompreensível, Sr. Primeiro-Ministro, mas este é o tal caminho que se quer dizer que é o caminho diferente. Para o país, a verdade é que é quase trágico que o maior partido da oposição não seja capaz de olhar, por exemplo, para o acordo que foi celebrado na concertação social e não veja nele o pacto para o crescimento, para a competitividade e para o emprego que viram os parceiros sociais. Bem lembrado. E para o país, Sr. Primeiro-Ministro, creio que será indesculpável que o Partido Socialista faça greve, e é bom até lembrar que ainda ontem se percebeu que fazer greve não é solução, mas dizia eu, será indesculpável que o Partido Socialista faça greve quando se trata de aprovar reformas estruturais e quando se trata de cumprir compromissos assumidos pelo Estado em nome de todos. Será indesculpável que o Partido Socialista faça essa greve, porque o país precisa bem mais do contributo e do otimismo do Partido Socialista do que do seu teimoso pessimismo. Esse pessimismo poderá agradar aos militantes mais acérrimos e poderá agradar até aos ex-governantes mais complexados, mas não ajuda a vida dos portugueses. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, quero terminar dizendo-lhe o seguinte: comecei pela credibilidade e quero acabar pela esperança, falando da esperança. A esperança que temos de ter ainda, de poder envolver o Partido Socialista, o maior partido da oposição, na transformação de Portugal. Mas, sobretudo, a esperança de que o Governo deve continuar a mobilizar o país, todas as suas capacidades, para recuperarmos o tempo perdido e para nos projetarmos para um novo ciclo de crescimento económico e de desenvolvimento económico e social.